de todo o meu coração, mas é de verdade, viu? Eu diria bom dia quantas vezes vocês precisam, tá? Mas é uma falha técnica que normalmente eu cometo, né, Serginho? Hein? Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta que consta neste livro que eu acabei de citar para vocês, né? Mas antes, só fazendo um comentário, vamos supor, falando de espíritos desencarnados, tá? Tem espíritos que desencarnam mais ou menos conscientes, sofrem um processo de perturbação nessa passagem, que é uma perturbação normal, tá? Tem aqueles que já desencarnam agitados, ou desesperados, ou aflitos. Cada caso é um caso. Dependendo das nossas conquistas aqui, vai refletir nesse passamento para o plano espiritual, né? Então, a gente não pode generalizar. E o tempo que cada um vai levar para sair desse estado de perturbação também vai depender de cada um. E aquele que conservar o bem, mas estiver agarrado aos entes queridos, vai sofrer, porque está pegado aos entes queridos. Aquele que é revoltado, ele vai continuar revoltado do lado de lá, sabendo ou não que desencarnou. Porque às vezes pode passar muito tempo e o espírito, não tem casos que o espírito se manifesta reclamando, está na casa dele, fala com a mulher, fala com o filho, fala com todo mundo, ninguém liga para ele. Ele já está desencarnado. Mas, Marilda, não é nítido para ele que ele desencarnou? Não. Dependendo do quadro mental dele, ele não vai ter essa consciência, a não ser que ele vai se trabalhando para despertar. Tá? E tem aqueles, vamos supor, que ficam no plano espiritual durante meses até reconhecer a sua situação. Tem aqueles que reconhecem, mas ficam durante décadas presos ao corpo físico, presos a determinadas pessoas por diferentes motivos. Tem aqueles, como do exemplo, para quem assistiu os Emissários da Luz, não, o do Divaldo. É o filme do Divaldo, eu já vou lembrar, já que eu já assisti de novo. Mensageiros da Paz. Isso. Mostra que o espírito que exerceu processo de obsessão contra o Divaldo, ele estava na condição de obsessor durante 400 anos. Porque o Divaldo sabia que tinha feito mal a ele e o levado ao suicídio, né? Então, depois, no desfecho do filme, que vale a pena vocês assistirem, depois de 400 anos, as coisas amenizaram, a ponto dele falar: pô, Divaldo, eu não posso dizer que te amo, mas já mudei completamente a minha visão por você. O motivo vocês vão saber assistindo o filme, tá? Então, é assim, olha só, qual o benefício, se você sabe que a pessoa está tanto tempo enraizada, sem conseguir se libertar, qual o benefício proporcionado a esses espíritos no breve atendimento feito durante a prática mediúnica? Então, esse espírito que está com ódio, com rancor, que já está há décadas, que não consegue se libertar, vem na casa espírita encaminhado através de um médio da comunicação, e a comunicação dura o quê? Vamos falar 2 minutos, 3 minutos, 4. Vai resolver o problema desse espírito? É a pergunta que é feita, né? Então, aí ele aborda da seguinte forma a resposta: uma pessoa depressiva, tá? A gente sabe que se está depressivo na condição de encarnado, se você tiver ciência,
da depressão. Você vê que está mal, você vai buscar um médico. Se é uma depressão, é psiquiatra e tratamento de terapia, com remédios, que o psiquiatra vai indicar. Tá? E você pode e deve se apegar com coisas positivas, com a religiosidade, é o que vai completar para ter sucesso. Agora, no plano espiritual, vamos supor, um espírito que desencarna com uma depressão profunda. Chega lá, ele reconhece que desencarnou. Sabe que está em algum lugar do plano espiritual. Mas ele tinha muita depressão aqui que não conseguiu banir a causa. Desencarnou, o corpo morreu, acabou a depressão? Não, ele leva com ele. Então, ali não vai ter que tomar uma injeçãozinha no perispírito. Não vai ter que fazer tratamento com os remédios materiais. Mas vai ter que ter toda uma assistência, tem médicos, tem especialistas de tudo aquilo que nós precisamos, que estão prontos para nos auxiliar. Tá? Então, numa comunicação de uma pessoa, vamos falar, que está bem enraizada, assim, de não está querendo saber de nada, está revoltada. Numa comunicação, se ela está sendo atendida pela espiritualidade, foi encaminhado, tem o dialogador, ele vai mostrar caminhos, à medida que o espírito fala, vai mostrar caminhos otimistas. Que as coisas estão assim agora, mas que com a compreensão podem e vão ficando diferentes, né? Através da transformação interior. Então, não é à toa, vale e muito a pena. Por quê? Porque, como o tempo das comunicações, e quando a gente fala ajuda aqui com os encarnados e os desencarnados, e do lado de lá com os desencarnados, irmãos, amigos, protetores, fora as vibrações dos encarnados daqui, que acabam sendo direcionadas para aqueles que precisam. Tá? Então, devagarzinho, vai abrindo brechas para que a luz da compreensão adentre. Tá? Então, nós não podemos pensar que um espírito que foi encaminhado, vamos falar como exemplo a nossa casa, que vem aqui para receber ajuda, que necessariamente ele vai sair daqui recebendo toda a ajuda que ele precisava. Tá? Vai depender de cada espírito e por mais que ele tenha ajuda, vai depender do trabalho de transformação interior dele. Se não a ajuda dos mentores, bate, volta, bate, volta. Tem uma hora que vai bater e vai ficar, porque é fatal o nosso progresso. Vocês estão compreendendo? Então, a importância dos trabalhos, mesmo que ele seja atendido por pouco tempo, mas é tudo controlado pela espiritualidade, de vir várias vezes, quantas vezes for necessário, quantas vezes ele tiver o merecimento, e fora o trabalho que continua no plano espiritual. Até aqui vocês entenderam? E cada caso, gente, é um caso, tem espíritos rebeldes, tem aquele espírito que até aceita que desencarnou, mas que não aguenta saudades dos que ficaram. Né? Então, são inúmeros motivos que podem nos prender aqui. Então, olha só, quanto ao psicanalista, ele é um trabalho na espiritualidade também. Às vezes, de momento, vai mais ouvir o paciente, vai ouvir, e depois ele vai sentindo aquilo que está acontecendo e vai entrando em ação, trabalhando com o paciente. Isso vale para o tratamento aqui como do lado de lá. Né? Certa feita, eu acompanhei minha mãe
com o médico, porque todo dia, mãezinha, comidinha daqui, comidinha de lá, não ia, não conseguia comer nada. Aí levei no médico muito bem indicado. Ela não falava, eu fui falar no lugar dela. O médico falou, por favor, a senhora se mantenha calada. Aí eu me encolhi, desculpa, doutor. Aí ele continuou, ele tinha que ouvir dela, não de mim. Continuou fazendo pergunta para ela, continuou. A mocinha aqui viu que ela não respondia, foi responder. Ele falou, a próxima só está convidada a retirar. Aí, um excelente médico, dei nota 10 para ele, tá? E o que aconteceu? O diagnóstico foi que ela, que a gente jamais, 1000% imaginava, ele estava no estado depressivo, né? Então, é assim, então, um terapeuta que vai trabalhar aqui, tem os terapeutas do lado de lá também, né? E as coisas não é no passe de mágica, tá? Deixa eu ver aqui, de abrir uma brecha. E, no caso, o médium é como se fosse, durante o transe, é como se ele fosse uma esponja. Ele absorve aquilo que o espírito está sentindo. Então, olha, vamos fazer uma boa diferença. Tem aquele médium que recebe de fato, mas ele não é equilibrado. Tá? Então, dependendo do tipo de incorporação que ele dá, que tem algumas energias mais pesadas, ele não é equilibrado, ele vai ser auxiliado durante e após a comunicação, mas como ele não se mantém em equilíbrio, ele pode levar essa sensação, esse sintoma com ele, mas não porque as entidades deixaram de ajudar, porque ele está num padrão de desarmonia, mas está batalhando, está tentando, está presente no centro, né? Agora, aquele médium que é equilibrado, o que acontece? Ele sente aquela sensação que o espírito está sentindo, e isso vale para um espírito bom também, tá? Então, se for uma sensação de tristeza, de angústia, de aflição ou de raiva do que for, ele está sentindo aquilo na hora, que ele está sendo incorporado por aquela entidade. Mas depois que a entidade vai embora, encaminhada pelos mentores, ele pode continuar sentindo durante algum tempinho, mas cada vez menos, de forma que ele fica bem. Tem uma grande diferença, tá? Agora, aquele que não está harmonizado, mas se esforça para vir, para tentar ser útil, para trabalhar, mesmo que tenha dificuldade, ele tem o mérito dele, né? E no exercício de todas essas tentativas, a tendência é ele ir se esforçando e se melhorando. Então, tem o mérito. E também tem o mérito, é importante a gente saber que nem todos os espíritos que chegam para serem auxiliados, não necessariamente todos dão comunicação. Então não são auxiliados. São auxiliados. Às vezes eles vêm para participar, tá? E aí soma as vibrações da equipe da casa e mais as vibrações dos médios e daqueles que estão na assistência. Então, a responsabilidade... eu não sou médium, então eu posso sentar quietinha ali. Não, não é médium. Todos nós somos médios, indistintamente, tá? Mas tem o tipo de médium ostensivo, aquele que recebe, que incorpora, aquele que trabalha com a psicografia, com a vidência, com a audiência. Agora, aquele que acha que não é médium, que não sente nada, ele é médium. Porque todos nós temos a semente de Deus e nós temos nosso elo com a espiritualidade, né? Então, troca-se energia, troca-se pensamentos. Normalmente, mesmo que a pessoa pense que não é médium, todos nós somos, tá? Então, deixa eu só ver aqui, para ver se da esponja, né? Isso, aqui eu já falei também. E a questão,
para aqueles que precisam de ajuda, é sempre buscar alguém com otimismo. Não para falar, ai, tá certo, tá triste mesmo, coitada de você, teu caso está muito... Não, nós temos que ter uma palavra de ânimo, de conforto, mesmo porque para tudo tem jeito. Até para a morte, nós não morremos, morre o nosso corpo físico, tá? Então, para tudo tem jeito. Então, aqui, uma outra pergunta, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Partindo do princípio que cada pergunta é diferente, né, Lourdes? Interessante, que a gente não pensa no cotidiano. Partindo do princípio que estamos falando de espíritos desencarnados, tá? Que existem um número muito grande de espírito desencarnado necessitado de auxílio, e, por outro lado, poucos espíritas, poucos médiuns, vamos falar ostensivos, aquele que de alguma forma ou outra recebe, aqueles que têm intuição, uma série de tipos de mediunidade. Então, do lado de lá, muitos, e do lado de cá, poucos espíritas que possam exercer, né, a prática mediúnica para auxiliar. Então, aí vem a pergunta. A assistência aos espíritos sofredores não poderia ser no mundo espiritual sem a prática mediúnica no corpo físico, baseado que tem poucos espíritas que possam trabalhar para auxiliar, para encaminhar esses espíritos. Quando a gente fala até das benzedeiras, eu, quando criança, você, né, Lezinha, meu pai, minha mãe vivia levando a gente nas benzedeiras. Eram médiuns, católicos, fervorosos, e rezava com fé, médiuns, você entendeu? Mas sem saber que eram médiuns, né? Então, não seria mais fácil que esses espíritos tivessem assistência no plano espiritual e não dependesse daqui? Os espíritos têm muita assistência no plano espiritual. É assim, são equipes em espaços diferentes, um número enorme de espaços e de equipes trabalhando e se revezando neste trabalho. E mais os trabalhos mediúnicos das casas espíritas. Tá? No livro do André Luiz, tem um momento que ele estava tão empolgado que ele queria fazer hora a mais, né? E aí falou, não, você vai trabalhar até essa hora, depois outro vai trabalhar no seu lugar. Então, existem muitas equipes no plano espiritual e muito trabalho, tá? Somado com esse. É menor o número de espíritas, é menor o número de médios atuantes? Mas estão trabalhando. Tá? De forma que, quando a gente sai daqui, pegando esse centro, mas vale para todos, quando a gente sai daqui, que a gente tranca lá, tem todo um aparato da espiritualidade continuando com o trabalho espiritual aqui. Não é lindo isso? Tá? Ai, mas quanto tempo? Direto? É revezamento, bem, de trabalho. Não vai desgastar ninguém e vão trabalhar com amor. Ai, Marilda, mas lá, do lado de lá, eles obtêm mais êxito do que aqui? Olha, aquele espírito que está amadurecido para uma transformação, ele vai prestar atenção aqui e vai prestar atenção lá. E tem espírito que, às vezes, ele ainda está tão apegado à matéria que, por exemplo, aquilo que a Lourdes falar, um espírito desencarnado
mentor pode falar a mesma coisa, mas como ele está tão apegado à matéria, é como se o dela fosse mais interessante, porque ele está apegado à matéria. Tá? Então, esse trabalho é maravilhoso, e o que eu gosto de ressaltar é que quem não recebe ostensivamente, quer dizer, aquele que recebe, aquele que está vendo, vários tipos de mediunidade, que no Livro dos Espíritos vocês vão ver tudo isso, podem, como médiums não praticantes no momento, mas médiums sintonizados, podem auxiliar muito mais do que vocês podem imaginar. Porque, às vezes, aquela pessoa que acha que não é média, que está sentadinha, às vezes ela está com a vibração tão firme que ela consegue se concentrar mais do que um próprio médium que está na mesa, que poderia até produzir mais, mas, às vezes, pode ser que ele não se esforce, pode ser que ele esteja com motivos, com problemas particulares, esteja num momento mais fragilizado, aí a espiritualidade dá o reforço que ele precisa, tá? Então, é muito importante o trabalho do lado de lá e do lado de cá. Por isso que quando termina os trabalhos aqui, a gente pede silêncio para o passe, e se tiver que se cumprimentar, que falar qualquer coisa, para lá, porque aqui tem grupos que vão continuar com os trabalhos, né? Então, olha só, assistência no mundo espiritual existe e é dada a todos. Aqui ele fala de médiuns desencarnados. Então, eu deixei até o lápis aqui. Olha que interessante, né? Qualquer pessoa que leia a coleção de André Luiz toma conhecimento das reuniões realizadas no mundo espiritual, onde espíritos médiuns funcionam no atendimento às entidades necessitadas, e esses espíritos médiuns captam energias boas dos mentores e acabam transmitindo, tá? Então, às vezes, tem termo que a gente não ouve no dia a dia. E só mais isso, olha, terminadas as reuniões mediúnicas no plano terreno, fora do corpo físico, os trabalhos de socorro espirituais continuam, nos quais os espíritos se utilizam dos médiuns desencarnados para auxiliarem os médiuns encarnados. Tá? É interessante, não é? Não é um termo que a gente costuma usar. Olha aqui o livro. Uma riqueza mesmo. Então, é isso daí. Prontinho, essa daqui da assistência ao sofredor já foi, e eu tinha anotado isso como exemplo. Agora, quase a hora passa muito depressa, vai sobrar tudo isso, meu Deus. Outra pergunta relacionada com esse livro, tá? Constitui-se indício de evolução espiritual a presença da mediunidade ostensiva? Às vezes tem aquele que não recebe, não vê, não ouve, mas ele está conectado com a espiritualidade. Ele está sentadinho aqui, orando, concentradinho. Tem aquele outro que está... Olha, vamos pegar um exemplo? O Chico Xavier, um médium ostensivo, com vários tipos de mediunidade, né? Mas vamos pegar em centro espírita, algum da psicografia, algum da audição, algum da incorporação, recebe, é ostensivo, tá? O fato dele ser um médium ostensivo, dá para falar, que termo que eles usam aqui, constitui-se indício de evolução espiritual a presença da mediunidade ostensiva? Ele responde, não é sintomática da evolução. O fato de ser médium ostensivo não quer dizer que seja um médium evoluído. Ao contrário, às vezes ele vem com o dom dessa mediunidade ostensiva para
para ele purgar sintomas, costumes interiores, e a mediunidade ostensiva vem na condição de uma ferramenta abençoada de trabalho para ele, ao exercer a mediunidade com fé, com coragem, com disciplina, ele vai se desenvolvendo interiormente, vai se iluminando. Mas não por causa da mediunidade em si, porque a mediunidade ostensiva por si só, ela é um meio, é como se tivesse, do plano físico ao plano espiritual, tem um viaduto que separa, tá? Então, a mediunidade ostensiva, ela é uma ferramenta de aperfeiçoamento também. Então, o médium, ele pode, através de exercê-la, ele pode auxiliar os outros e, de repente, no exercício da mediunidade dele, ele está auxiliando o espírito que ele tem como inimigo, ele nem sabe que é esse espírito, tá? Mas ele está se desenvolvendo e está trabalhando. E aquele que não recebe, mas às vezes sente alguma intuição no coração, uma coisa bem suave que não seja ostensiva, pode ser mais evoluído ou não. Então, o fato, a gente não deve se impressionar com o fato da pessoa ter uma mediunidade ostensiva. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, não me lembro se foi no Pinga Fogo, sobre médios, né, que têm uma mediunidade ostensiva e que acabam saindo do caminho. Aí ele fala, não generalizando, que existem casos de médiuns que ou se empolga pelo orgulho, pela vaidade, por alguma coisa que ele tem que trabalhar, então é como se aquilo fosse um trunfo para ele. E o ego infla, tá? Cada caso é um caso, que às vezes ele tem um merecimento pelo que ele já trabalhou verdadeiramente, pelo esforço dele, ele pode ter o merecimento de desencarnar antes do prazo previsto, para que ele não venha a cair mais e mais no erro. Ah, Marilda, então todo médium ostensivo que trabalha mesmo, se ele sair do caminho, ele vai desencarnar antes? Não podemos afirmar isso, porque nós temos médiuns muito ostensivos que não sei se encontra ainda na cadeia ou não, porque saiu muito do caminho, tá? Por que um é auxiliado e o outro não? Cada um de nós tem o seu livro, a sua história. Cada um de nós elaboramos o contexto da nossa vida. De repente, eu me faço por merecer, até desencarnar antes para não me comprometer mais. Mas, às vezes, eu não me faço por merecer. E aí eu vou arcar com as consequências. Ah, quer dizer que aquele que desencarnou antes, paz e amor, não vai arcar com as consequências? Vai. Sabe por que vai? Porque Deus é justo, né? Mas ele teve o merecimento de não se comprometer, aí vai ser trabalhado com ele, do mau uso que ele já estava começando a fazer, vai trabalhar, aí num outro momento ele reencarna. Aí, tudo bem? Dá para garantir? Não dá para garantir, porque nós não somos perfeitos. Então, às vezes, a gente assiste uma palestra, a começar do palestrante, e fala aquilo que acredita, aquilo que acha que é certo, acredita que seja certo. É só sair ali, como diz o Haroldo, outro dia ele dirigindo, o cara deu uma fechada nele, ele foi para frente com o carro, e no semáforo ele falou paralelo ao carro, e desceu o ouvido. A hora que ele ia falar alguma coisa, o filho dele, adolescente, falou, pai, eu estou vendo que você vai falar alguma coisa. E se ele for daqueles que assistem suas palestras, como que vai ficar? Haroldo já subiu o ouvido e a própria fala do filho já maneirou.
né? Então, é assim, todos nós estamos sujeitos, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, às vezes, constitui-se carreiro de aflições o fato de você ter uma mediunidade ostensiva. Porque aí você passa a ficar mais famosa ou mais famoso como médium, você já se dá muito mais importância, é o orgulho, é a vaidade, o glamour, e aí, filha, as coisas ficam mais difíceis, né? E quando, olha só que coisa linda, e quando a consciência do médico consegue identificar a finalidade da mediunidade e resolver incorporá-la, vivenciá-la de fato, as possibilidades são imensas de realizações e crescimentos interiores, tá? Então, de um jeito ou de outro, com mediunidade ostensiva ou não, nós temos grande responsabilidade da nossa consciência perante Deus, mas o médium ostensivo, ele pode, muito provavelmente, ficar mais visado. As pessoas vão prestar mais atenção nele. E aí ele pode sair do caminho, né? Olha, deixa eu olhar. A Joana de Ângeles, quando eu ouço ela falar, me comove tanto. Joana de Ângeles é a guia espiritual do Divaldo. E o Divaldo, Joana, quando que nós vamos começar a fazer o livro que você fala? Quando que nós vamos começar? Então, ela sempre orientando ele, até que teve um dia, logo no começo, ele foi chamado para fazer uma primeira palestra. Ai, Divaldo, nós queremos te convidar para falar em tal lugar. Você pode? Posso. Aí marcou, ele foi. Lotado lá. Ele começou a olhar, porque até então ele ouvia as orientações da psicografia, ouvia e escrevia, e ele achou que fosse a mesma coisa. E aí os minutos passaram, as pessoas olhando para a cara dele, até que chegou o mentor e falou: olha, desta vez nós vamos falar a palestra para você em respeito às pessoas que vieram para te assistir. Mas de agora em diante, você não se precipite em agendar nada. É tudo com a equipe espiritual. E aí foi uma grande lição, né? E olha o que ela fala. Pelo bem que fizestes, no caso da mediunidade, como todos nós somos médiuns, vale para todos nós, encarnados e desencarnados. Pelo bem que fizestes, sairás do desequilíbrio que o teu passado te precipitou. Pelo bem que fizestes, sairás do desequilíbrio que o teu passado te precipitou. As dificuldades são convites para a robustez da sua fé. Quanto maior a dificuldade, maior a gente pode se alicerciar na nossa fé. Para resistir às dificuldades, eleges o trabalho como oração para que encontre e se libertes, e encontre e sinta a verdadeira paz. Não é lindo, gente? Então, dificuldades, se perguntar quem não tem dificuldade, todo mundo vai levantar a mão falando que tem dificuldade. Né? Todos nós temos os nossos problemas. Agora, quando a gente elege o trabalho, que trabalho é esse? Qualquer trabalho, de vir aí com os idosos, de ir na igreja católica, onde tem um trabalho filantrópico, de ir na igreja crente protestante, é um trabalho abençoado. O nosso trabalho remunerado, se você trabalhar com amor, eu não gosto disso, não é isso que eu estou fazendo, mas é isso que eu tenho no momento. Então, vou fazer com amor. Então, qualquer coisa, nós vamos vibrando positivamente. E essa vibração positiva vai atrair o quê? Vibrações positivas. Depois, nós podemos fazer o que nós queremos com o profissional. Mas, se por enquanto é isso, vamos trabalhar com amor, levantar com amor. Ah, você fala isso porque você não sabe dos meus problemas. Eu não sei, mas Deus sabe.
e dá apoio, dá força, dá coragem para cada um de nós. Agora, para finalizar, né, Lourdes, tá? Ai, sim, você falou assim tão firme que a gente fica até chateada, né? Puxa sinceridade, né? Eu pensei que ela fosse falar, não, Mariodinha, mais meia hora, ó, vai ficar tudo isso. Ó, aqui a culpa é dela, tirando esse coisinho aqui, a culpa é dela. Olha, agora só para finalizar, uma moça, rapidinho, duas coisas. Uma moça, ela foi no açougue e falou, o senhor tem frango? Tenho. Veja um para mim. Ele falou, pegou, era o único que ele tinha. Ó, tá aqui, pesou na frente dela 1,5 kg. Ela falou, o senhor tem um de 2 quilos? Ele falou, tenho. Botou o frango e tirou mesmo o frango e apoiou com a mão. Olha, esse é de 2 quilos. Ela falou, que maravilha, eu fico com os 2. Moral da história, na nossa vida, seja no trabalho material, seja no trabalho mediúnico, aonde for, nós temos que ter ética, temos que ter moral, porque com a nossa postura ética, não interessa onde for levar vantagem numa fila. Vamos supor, o Haroldo fala que você conhece a pessoa até quando ela usa um banheiro público. Como que ela vai usar esse banheiro público? Então, não é para mostrar para os outros, é para nós. E agora, para finalizar mesmo, a Joana de Ângeles, ela psicografava bastante, né? Enviava bastante mensagem. Então, isso no começo. O Divaldo ia empilhando as mensagens dela e de outros mentores, né? E aí, quando que nós vamos fazer o livro, Joana? Calma, calma, calma. E pergunta, calma, calma. Depois chegou um certo dia, ela falou, agora nós vamos começar com o livro. Aí é para reflexão, não vou falar mais nada depois que eu terminar, tá? Agora nós vamos começar a montar o livro. Que bom, Joana! O que eu faço? Reúna todas as mensagens que você escreveu até agora. Então, ele foi pegando de um lugar, de outro, vocês vêem no livro, pegando, reuniu tudo. Falou, ó, tá aqui. E agora, Joana? Coloque fogo. Ele falou, fogo? Botar fogo para queimar? É. Mas como, Joana, isso não faz sentido. Não, o que você escreveu até agora foi para você. A partir de agora, você, com tudo que você já passou por você, do que escreveu, nós vamos começar a psicografar para elaborarmos um livro e lançarmos. Tá? Então, fica para a gente refletir das lições, de tudo que a vida nos oferece, seja no ponto do ônibus, em qualquer lugar, tá? Um beijo no coração de todos e obrigado, viu, Luizinho?